O É. mais interessante de perceber é que o professor simplificou, na minha opinião, né, uma técnica que é tão complexa como a auriculo, porque eu fico pensando assim, a auriculoterapia a gente tem a chinesa, a gente tem a francesa, depois são tantos pontos, um fala de um mapa, depois vem outro fala de outro mapa, e o professor quando criou a auriculorreflexa, que colocou ela em apenas 7 passos e sem perder a profundidade, eu queria perceber o que que levou o professor a perceber que era possível fazer menos, mas dar mais resultados, ter resultados assim tão rápidos. Eu acho que não foi nem eu perceber o que é possível, foi um caminho também. Eu sempre fui apaixonado por auriculoterapia, sempre adorei, mas sempre achei que podia me entregar mais do que me entregava, porque a gente usava Certo. sempre como complemento, ou coloca uma agulhinha mais semi-permanente para fazer um efeitozinho mais duradouro, tinha essas coisas assim que Uhum, até hoje muita gente ainda pensa dessa forma. Isso me frustrava muito, mas é o que tinha, assim, é o que existia. E na época, não uhum. está aqui agora para mostrar para vocês, eu, para poder estudar melhor, né, e eu também pensei em comercializar e tudo, eu mandei um artista plástico fazer uma orelha, não sei se vocês já viram algum curso que eu dei. Uma orelha Sim, 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 o enorme, curso já. né, Ela é mandei gigante. fazer em gesso aquela orelha, e engraçado, né, pediu para artista plástico fazer uma orelha, ele não entendeu nada, né. Mas ele fez a Aham. orelha para mim, e eu fiquei 2 meses colocando ponto ali direto, vários pontos, trabalhando com vários mapas diferentes. E foi interessante que eu vi que, poxa, cada mapa, o ponto era num lugar diferente. Eu falei: "Gente, não pode dar certo isso". Né. De quem é a verdade aqui? Cada um vai defender a sua Certo. verdade, mas quem é a verdade? Um é para cá, o outro é mais um pouquinho para cá, o outro é para cá, né, sabe, e tem os pontos com umas funções específicas que eu achava aquilo muito esquisito. Bom, no final eu coloquei os pontos dentro de uma coerência que eu achei interessante na época, e quando foi fazer o molde dela para poder fazer em fibra, então faz o molde de borracha para depois fazer em fibra. Ele juntou tudo com uma graxa preta, apagou todo o meu trabalho de 2 meses. Inicialmente eu fiquei muito frustrado, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz, que me a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque a partir dali eu repensei tudo e falei: "Não, essa coisa de ponto tá errada, não pode ser isso. Não pode ser desse jeito. Poxa, tanto mapa diferente, tanta localização de ponto diferente, alguma coisa tá errada". E aí eu comecei a pesquisar mais a questão da reflexologia mesmo. E Certo. vi que, poxa, a reflexologia de íris representa a íris direita, todo lado direito, a íris esquerda, todo lado esquerdo, né? Pé, lado direito, esquerdo, esquerdo. Mão direita representa lado direito, pé esquerdo, lado esquerdo. Por que que na orelha eu tenho pulmão contralateral, eu tenho perna contralateral no, né, no dentro da fossa triangular? Quer dizer, eu comecei a ver umas coisas. Isso não pode estar certo, isso não é reflexologia. Por que que em aurículo vai ser diferente se todas, né, se todas falam da mesma forma? Não Uhum. pode. Aí eu falei: "Para", aí eu tenho que parar tudo. Eu comecei a rever tudo, aí eu comecei disso aí a fazer um mapeamento diferente, né, então eu comecei a mapear realmente, não diferente, eu comecei a realmente mapear tudo, pesquisar, 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 manter o que tinha coerência, questionar o que não tinha, que eu sempre fui muito questionador, e comecei a fazer experiência. Foram o quê? É, tem que ser na Poxa, base teste, né. Teste, o que dá foram certo, o mais que de 10 não. anos fazendo teste, fazendo pesquisa, experimentando com meus alunos de acupuntura, com o Marcos, coitado, o Marcos sempre, né, "Ô Marcos, experimenta isso aqui também, vamos ver o que que vai dar", e sempre jogando para ele, e a gente raciocinando juntos, né, o Marcos fantástico sempre nisso. E assim, foi uns 10 anos até chegar no mapa, que aliás, o mapa para o que é hoje é extremamente rudimentar. Extremamente rudimentar, né, depois daquele mapa, depois de chegar em formatar isso, mudou completamente. Eu fui esmiuçando muito mais e limpei uma série de coisas mais ali, né. Porque com o tempo, quanto mais você estuda, quanto mais você olha para aquilo, mais claro fica, né. Parece que a cabeça vai Uhum. abrindo e Sem vai dúvida. ficando tudo muito mais claro. E aí eu vi, depois de fazer isso, eu vi: "Poxa, então vamos agora ver a questão de tratamento, ela tem que entregar mais". Eu via que não podia estar muito certo ficar trabalhando com pontos só. Então eu pensei: "Poxa, então não dá para trabalhar com pontos, eu tenho que pensar em região da orelha". E realmente, se é uma área reflexa, eu não posso ter um ponto do joelho, por exemplo,
O problema é que é medial, é no menisco lateral, é em cima da patela, a diferença vai ser pequena, mas a diferença existe ali Sim, na sim, reflexologia, sim. né? Então, eu tenho que ser o mais preciso possível para poder ter um resultado possível, né? Então, comecei a detalhar mais isso, né? Comecei a deixar de lado realmente os pontos, só mantive alguns pontos que faziam algum sentido para mim, que realmente tem uma ação mais forte. Deixei de lado os conceitos todos que eu tinha aprendido naqueles anos todos. Eu fiz tudo que era tipo de curso de auriculoterapia que já tinha ouvido falar, né, para poder aprender direito. Mas no final acabei deixando tudo de lado, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver realmente um raciocínio diferente, tá, de Onde a pontos. Mas aí palpação, a foi palpação é essencial, né, a professor? A palpação palpação. essencial. E daí surgiu o quê? Poxa, na reflexologia de pé, eu vou palpar para poder achar o ponto que está doloroso, porque vai Uhum, ter relação exato. para lá, Uma, né? uma região. Na mão é a mesma coisa. No crânio você palpa qualquer lugar, vai palpar. Então, na orelha é a mesma coisa. Então, palpando, eu consigo chegar exatamente na alteração, né? E trato o que está alterado e pronto. A partir daí eu tenho o resultado. Então, começou por aí. Então, foi essa a definição. Primeiro, vendo a questão da reflexologia em si, deixei de lado a dinâmica de pontos e comecei a pesquisar mais isso e fui vendo mais diferenças. E essas diferenças foram me levando a detalhar mais o ponto, o mapa em si, né? Então, fui fazendo ele ficar mais detalhado com isso. E eu só sei pensar em medicina chinesa. Só sei. É o que eu gosto de pensar. Para mim, é o que faz coerente, que é coerente, o que tem resultado. E eu comecei a ver que os protocolos de pontos que estavam usando. Primeiro, que o protocolo eu nunca fui a favor, porque, né, funciona para um e não funciona para outro. Então, eu já tive que deixar de lado a ideia de protocolo. Então, eu tive que criar um raciocínio. Então, peraí, tenho que raciocinar dentro da medicina chinesa o que pode ser feito, né? E aí eu fui construindo o meu raciocínio em cima do trabalho e sempre pensando na medicina chinesa com o que pode estar por trás daquela patologia, o que pode estar por trás daquela dor. E aí comecei a mapear indo né, do local para trás, Exato. Uhum. né? Isso levou alguns anos também. Isso eu fui fazendo, levou, sei lá quantos anos isso. Até eu chegar realmente numa coisa que é o que é hoje. Na verdade, os 7 passos é justamente essa construção do raciocínio com a base da medicina chinesa, né? E ainda eu já tinha chegado nisso, mais ou menos, mas ainda tive também a necessidade de contemplar quem, poxa, tem gente que vai fazer auriculoterapia e que não entende de medicina chinesa. Exatamente. Então, Uhum, poxa, se o meu uhum. raciocínio é todo em cima de medicina chinesa, como é que essa pessoa vai fazer? Vai entender, né? E aí que veio a necessidade de criar os 7 passos. Ok. Eu vi, eu fui quebrando a cabeça e construindo uma forma que foi coerente de qualquer pessoa, mesmo que não entenda a medicina chinesa, ele vai fazer os 7 passos, vai contemplar exatamente o raciocínio que a gente tem em medicina chinesa, Perfeito, né? perfeito. Então, foi um processo, né? Foi assim, Sim, sim, sem dúvida. E né? não foi um processo simples que está aqui a nos Já contar em foram mais de 20 anos de detalhes. pesquisa Isso. aí, de experimentação para chegar. Né? Quando a Exato. gente acha que, porque aparece muita gente que inventa técnica por aí, tem muita técnica interessante, estou falando de forma nenhuma, Uhum. de forma alguma mal de nada. Né? Mas as pessoas ficam replicando erros e também inventam alguma coisa que você olha e não, né? Não tem Às aquele vezes até tem resultado assim, resultado, né? mas demora mais para chegar, né? Não, pois é, e algumas coisas são E tem falhas coisa que é também e tudo. complicado mesmo, né? Que é É muito mais complicado difícil. mesmo. Eu acho o currículo muito complicado, centenas de pontos. Ainda mais depois que eu trabalhei com vários mapas e vi tudo diferente, gente, não dá para aprender isso nunca direito. Sim, é Não tem isso. como. Uhum, uhum. Primeiro que eu tenho que achar quem está certo nessa história. E não tem É, eu como ia você falar achar, isso. Eu ia falar fora que o problema é achar né? quem é que tá certo, né? Aí eu vi que trabalhar com ponto é um erro. É um grande erro, né? Então, e quando chegou a aquisférica, eu já fazia, né, já com agulha, a auriculoterapia reflexa. Era com agulha antes, porque eu sempre gostei de agulha, sempre fui apaixonado por agulha. Mas eu sempre tive uma visão emocional enquanto acupunturista. Eu sempre tratei com acupuntura, sempre avaliei e tratei pensando no emocional da pessoa. Sempre foi essa a minha Faz visão. toda a E de diferença. repente eu tive contato aí com o Raul Breve, há 17 anos atrás, e
poxa, eu vi a possibilidade de tratar o emocional de uma forma muito profunda com aquela bolinhazinha de vidro. Eu falei, não é possível Exato, isso. exato. Aí eu me apaixonei pela Cosfera, na época que eu estava radiônico, né? Então começamos a trabalhar, né, direto junto com o Raul, trazendo o Raul para dar curso direto, a gente aprendendo e aí começamos a ter um contato mais próximo, e eu comecei a usar, experimentar a aquosfera na auriculoterapia. E aí veio todo o desenvolvimento também de trabalhar emocional, né, todo jeito que é hoje, né? De você conseguir desprogramar toda a parte emocional que está ali. Você vê que foi todo um processo, né? Você levou muitos anos, né? Você bota esse tempo todo praticamente meu aí de acupuntura, foram quase 40 anos para chegar no que é hoje. É de aurícula reflexa, que eu acho uma Uhum. técnica Sim, linda, sim, realmente linda. A gente tem conseguido fazer, sem assim, dúvida. fantástico, fantástico. Resultados Nós fantásticos, né? chegamos E na durante o hora atendimento, uma certa, coisa né, que eu acho menina? super interessante. Ah, pois Falei que Oi? nós chegamos. chegamos Os dois na falaram hora. juntas, eu não entendi nenhuma das duas. A Vânia vai Pois agora, chegamos, vai lá. chegamos na hora certa. Com certeza. Atendimento, eu reparo que o professor sempre pede para nós, né, tomarmos bastante atenção, que cada passo que a gente faz, para nós termos a atenção de perguntar para o cliente, né, como é que ele se sente, como é que está. Então não é só ficar colocando, né, porque eu vou falar por mim, eu me lembro a primeira vez que fiz o curso de auriculoterapia que, nossa, acho que foi em 2005, aqui em Portugal, fiz presencial mesmo, e foi muito interessante porque eu já gostava. Mas hoje vejo que faz todo sentido o que o professor fala, porque antes era só ficar colocando, olha, o professor falou que tem aquela orelha gigante, eu também tenho, uma assim, que plastifiquei enorme, porque era para eu decorar onde que eram os pontos, porque eram muitos, não é? E até decorar era desafiador. E era só sair colocando. E hoje eu vejo que na sua técnica, é o que eu mais sinto de diferença, é que não é sair colocando todos os pontos, né? Eu coloco um ponto e vou observar, vou prestar atenção o que está acontecendo. Hoje mesmo estava trabalhando com um bailarino, por isso que antes da gente começar, vocês estavam me perguntando, que aqui a gente ficou se ajudando umas às outras. E eu tô com um bailarino que tem um espetáculo daqui 15 dias, com 30 coreografias, onde ele dança 17 coreografias. E Eita. ele tem uma dor no ombro, e eu falei para ele, de 0 a 10, qual é o nível de dor? E ele disse 30. Então ele saiu com dor 4, fiquei super feliz, né. E era isso, primeiro pontinho e falar para ele: "Então, como você se sente?". E ele: "Espera aí, mas você só colocou uma, um ponto, né". Eu falei: é assim, a cada passinho nós vamos prestar atenção". Então por que que essa escuta de cada passo o professor acha que é tão importante? O que que acontece, assim, no nosso corpo nesse diálogo do passo a passo? É, não é nem com o corpo, né? Com o que está no inconsciente nosso. Né? A aquosfera, isso é por causa da aquosfera, né? Prioritariamente. Porque a aquosfera, ela, primeiro que ela tem uma ação muito imediata, ela é muito rápida. Você coloca, já aconteceu. Isso já facilita muito. E dois, que ela tem um poder de extrair, de trabalhar lá no seu inconsciente. Então, o que eu pensei na época? Poxa, então se eu trouxer pelo menos a consciência da dor, eu estou voltando toda a minha atenção para aquela dor. E quando eu trabalhar, quando eu colocar uma cosfera, a minha mente já está toda voltada para o que eu quero trabalhar. Então eu vou ter uma ação muito mais forte no que eu quero trabalhar. Né? Então começou por aí e depois eu comecei, quando a gente vai aprofundando mais no lado emocional, eu vi que, poxa, você fica aborrecido e está com uma determinada dor. Aparece aquela dor. Então eu tenho que trabalhar o aborrecimento. Então eu comecei a juntar o emocional à dor. Então, olha, traz o sentimento, traz esse aborrecimento, percebe a dor que você está sentindo, ou seja, você traz toda a consciência. E o que que acontece com isso? Quando você traz a consciência, com a cochlear, ela limpa todo o sentimento negativo e retira o bloqueio instantaneamente. E a pessoa melhora muito rápido. E eu colocar uma por uma é realmente eu saber o que está acontecendo, porque eu estou limpando o inconsciente da pessoa, estou limpando os bloqueios todos dela, e é importante para ela também ela ter a consciência, porque para ela está com dor. Né? Isso até no MRT eu procuro trazer muito, pedir muito para a pessoa trazer essa consciência, separar o que é o racional do que não é. Né? Porque é muito comum a pessoa, Uhum, você trata a uhum. pessoa, elimina um medo dela.
Aí ela já não sente mais nada e depois na conversa ela fala: "Pô, mas acontece